Bom, como eu tinha prometido no último vídeo, a ideia dessa semana era falar sobre o filme da minha vida. É um filme dirigido pelo Selton Mello, que estreou no começo do mês, e eu quis falar dele agora justamente para que fosse esse vídeo fosse mais um debate sobre o filme. Eu vou tentar não dar spoilers para quem não assistiu, mas assim, a ideia era conversar um pouco com quem já assistiu. Muitos amigos saíram encantados do filme, a crítica também foi bem, até onde eu vi, foi bem generosa com ele. E assim, realmente o filme ele tem aspectos muito interessantes. O Selton Mello ele mostra ali que ele tem uma autoridade também na direção, além de ser um grande ator, ele sabe trabalhar com o cinema como poucos, né? Ele escolheu um elenco a dedo, muito bem escolhido, não só pela presença do Vincent Cassel, mas dá pra ver que ele bebeu no cinema francês. Ele se inspirou muito ali. O personagem interpretado pelo Johnny Massaro, o protagonista, né? Ele tem alguns momentos que você olha para ele, parece que você tá vendo o Louis Garrel, que é um dos principais atores ali do cinema francês na atualidade. Então, você vê que aquelas imagens de contemplação, de pessoas fumando na janela, as viagens, o Selton Mello ele trabalha muito bem com a ideia de tempo e espaço. Eles sonhavam que eu fosse alguém na vida. Por isso, eu fui estudar na capital. Viagens de trem, o trem que chega, o trem de partida, a ideia do relógio, as alegorias ali. É um filme que se passa dos anos 60, né? Um filme de época, e que, enfim, ele tem... A fotografia dele é uma das melhores coisas que a gente vai ver no cinema brasileiro esse ano. Assim, dificilmente a gente vai ver algo mais interessante em relação à fotografia e também nessa abordagem ali de alguns aspectos, os elementos daquela região de fronteira ali. O filme, ele é inspirado nesse livro aqui do Antônio Scarmenta, que já tinha feito um livro que tinha inspirado, alguns anos atrás, O Carteiro Poeta. E ele entrou em contato com o Selton Mello, ele queria que esse filme fosse, que o livro dele fosse adaptado para o cinema, mas no Brasil. O título original é Um Pai de Cinema, que é a história da relação do filho em busca do pai. Tony, chegou carta do seu pai? Onde é que ele tá, mãe? A senhora acha que ele vai voltar? Teu pai é o homem do mundo. Ele vai voltar quando quiser voltar. Toca os teus caminhos, guri. Se você lê, a adaptação é bastante fiel. Agora, tem problemas. Eu vi alguns problemas ali de abordagens em alguns temas muito delicados. As personagens femininas, elas não têm uma subjetividade tão explorada pelo diretor. Então, como é uma história de... Assim, eu não vou dar spoiler, mas a sacada do filme é a seguinte. É um filho que sai para estudar. Ele mora numa cidadezinha, numa vila. Quando ele volta, ele chega do trem, o pai embarca e desembarca ao mesmo tempo, porque ele sai da família. Então, a história passa a ser o filho com a mãe e a busca dele para tentar entender por que o pai saiu de casa, né? E como ele constrói isso, essa mãe, ela aparece ali como... Ela acaba se confundindo com a própria paisagem. E você não tem uma subjetividade tão bem trabalhada como os personagens masculinos. Ela é uma espécie da mulher sofredora do Chico Buarque, que sofre em silêncio, que não reage, que olha a paisagem, que, enfim, que absorve aquele sofrimento, mas que não reage, né? E as duas personagens também com quem o protagonista acaba se relacionando, também são, enfim, não tem outras cenas com elas, né? A não ser a relação ali com outros homens, né? Será que eu tenho chance com ela? A mais velha acabou a escola um tempão, faz o que da vida? Tá bem, a mais nova parece mais ajuizadinha, mas dá pra confiar em alguém da família Madeira. O Selton Mello, ele disse até numa entrevista para o Yahoo que era essa a ideia do filme mesmo, assim, era você mostrar como eram as coisas nos anos 60, sem necessariamente problematizar, deixar isso com o público, para que o público visse como eram as coisas nos anos 60 e tentasse identificar o que ainda existe na sociedade hoje e chegasse enfim, fizesse a problematização por si. O problema é que quando você retrata uma época, você está falando no momento, no contexto atual, você está trazendo esse filme para a atualidade. Você não necessariamente precisa militar num filme, mas quando você opta por uma estética você trabalha a questão estética e ética no filme, elas acabam muitas vezes se confundindo. Porque você mostra um certo romantismo, como se tivesse uma beleza na perda e no abandono,
que o filme ele acaba tomando posição nesse sentido, assim, mostrando como se esse sofrimento fosse algo a ser explorado com uma certa beleza, uma certa uma paisagem quase idílica e também com certo romantismo. O outro problema é que o filme ele atravessa a questão de relacionamento de adultos com crianças o tempo todo. Isso eu achei bem problemático, assim, tudo bem que assim, quando a gente conversa com o pessoal que era adolescente nos anos 60 e 70, eles contam de como você tinha alguns tipos de liberdades, como por exemplo, crianças que eram iniciadas sexualmente em prostíbulos. O filme ele tem uma cena num prostíbulo dos alunos desse protagonista que querem conhecer o prostíbulo da cidade vizinha. Só que quando você reconta essa história, quando você constrói essa história, se você carrega demais na tinta e mostra aquilo como um encontro bonito, como todo mundo, como se não tivesse alguns tipos de transtornos desenvolvidos por ali. De novo, assim, o filme ele não tem obrigação nenhuma de fazer uma sociologia ali daquele contexto. Mas quando ele mostra isso como um encontro natural e romântico, um encontro de suspiros e beleza, ele deixa de demonstrar coisas que, inclusive o livro, ele é um pouco mais agudo nesse sentido. Ele mostra que, por exemplo, esse prostíbulo na história, as pessoas que trabalhavam lá eram índias, então tem uma certa denúncia ali social de uma exploração de uma classe por outra, de um gênero por outro, e étnica, né? Assim, quem são os exploradores e quem são os explorados. Então, não é você mostrar isso como uma coisa bonita e normal e naturalizada, mesmo que as pessoas, que isso fosse recorrente naquela época, mas você contar hoje com essas tintas, com esse verniz de embelezamento, eu acho muito problemático, né? Porque você acaba retratando algo que, enfim, e não problematiza. Isso você não deixa com o público. Quando você embeleza a cena, você toma uma posição sim. Então essas são as minhas principais críticas. A busca desse filho pelo pai é a busca de um filho por um herói. O filme ele se encaminha nesse sentido, quer dizer, apesar do abandono, o filho entende o lado do pai, porque é uma sociedade que passa muito a mão na cabeça dos homens que, no fim, estão no centro de uma história de abandono. Isso não é bonito, isso não é legal, isso não é romântico, né? Assim, apesar de o filme ele ter essa estética, ele ter esse tratamento, essa linguagem, de novo, muito bonito com a relação do tempo, a relação do espaço, a relação de amadurecimento desse adolescente, desse protagonista que ele está entrando na vida adulta, ele passa a ser o pai da casa, ao mesmo tempo que ele busca o pai original, né? O pai original, você deixa as personagens femininas de lado e você cria essa relação ali como, enfim, a gente continua passando a mão na cabeça de uma história que no fim é um grande drama, né? Uma grande tragédia. O Brasil, Brasil, América Latina, a gente sabe como a história dos pais que deixaram suas casas por outros objetivos e as mães que tiveram que cuidar dos filhos sozinhas, elas, enfim, isso é uma questão central, uma questão sociológica central, e que quando você transfere essa temática para o cinema, se você não toma alguns cuidados com a temática, com a estética que você usa em cima disso, você acaba reforçando alguns estigmas e acaba de alguma forma deixando muito claro quem manda, quem domina e quem é dominado. Então essas são as minhas críticas ao filme, mas é um filme que, enfim, novamente, assim, eu acho que é importante conferir, virou um assunto, né? As pessoas falaram, alguns entrar em discussões sobre ele. É um filme que suscita muitas discussões mesmo, assim. O Selton Mello, ele realmente se encaminha para essa maturidade como diretor, além de ser um grande ator. É um filme que, enfim, rende um debate, né? E isso já vale muito no cinema brasileiro atual. É isso, até a semana que vem.